Hoje o programa Mulher.com tem o prazer, e eu mais ainda, mais um prazer a mais pode ser, em receber Ziza Fernandes. Principalmente porque quando a gente pensa assim, ela já é uma estrela, ela já está no top das músicas católicas, as comunidades, os jovens, pessoas de todas as idades, porque tem jovens de todas as idades e eu me incluo nessa, viu gente? Que cantam as músicas de Ziza Fernandes. Mas nessa celebração destes 30 anos da carreira, Ziza se superou em um item. Ela conta a sua história, não só num livro, mas num filme. E a gente quer compartilhar um pouquinho do que acontece nesse filme, do que ela conta e canta nesse filme com você. E nós vamos ver o trailer do filme agora. Tenho certeza que você ficou curiosíssima para saber tudo que rola, porque é um documentário, tá, da história, da trajetória de Ziza Fernandes, mas também, até o termo, não sei se essa é a forma correta, mas é um docudrama, porque é um drama e um documentário também. Então, Ziza Fernandes está aí arrasando mais uma vez. Ziza, eu vou parar de falar de você, porque eu quero você aqui comigo agora, Ziza, linda! Linda! Você tá boa, meu bem? Espera aí, vocês estão me vendo bem aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu fui correndo pegar um outro tripé pra ficar mais bonito. Deixa eu ver, meu Deus, espera aí. Tá linda! Pronto. Tá perfeito. Você quer que eu coloque em pé esse celular pra não ficar essa faixa preta aí? Deixa eu ver se é melhor. Posso testar? Não, aqui, é melhor deitado mesmo, não, é melhor deitado, do jeito que estava. Assim tá perfeito. Perdão. Vamos lá, não. Gente, eu tô tão feliz, que eu não sei nem por onde que eu começo. Pois é, menina, como é que faz? Como é que faz para contar o sentimento de colocar um filme no cinema? É até difícil, não cabe na alma, é muito grande. Inclusive a pré-estreia você já fez com algumas pessoas muito especiais. Vamos começar, antes de falar do filme, para você depois contar mais dessa emoção, a pré-estreia, como foi esse momento? Conta pra gente. Foi muito emocionante. Porque já estava pronto o trabalho e as pessoas estavam ali esperando, cada qual com a sua expectativa, e você mais ainda, né? Você estava com um senso de expectativa. Eu achei que eu fosse ter um infarto. Mas foi uma delícia, foi aqui no Shopping Pátio Paulista, no Cinemark, e eu tive a presença de amigos muito queridos que vieram celebrar comigo, que vieram me encher a alma de gratidão, porque na verdade a gente descobre quando a gente tem amigos de verdade, quando eles conseguem se alegrar totalmente com você numa vitória. É uma vitória enorme. Foi um convite que eu recebi da Kobe para poder fazer esse docudrama musical, esse documentário musicado. E eu sou muito grata à minha equipe também da Oficina Viva que topou esse desafio, porque a gente nunca tinha feito um documentário antes. A gente fez pequenos mini-docs, né? Foram mini-docs assim para o nosso canal, para a nossa mídia social. Então, não tinha um comprometimento de conhecimento técnico cinematográfico, né? Então, aí a gente teve que aprender tanta coisa. Meu Deus do céu! E continuamos aprendendo. Segunda-feira, 9 e 10 de dezembro, em 20 salas de cinema do Brasil. Nem eu acredito. Hoje eu estava olhando, meu Deus, na minha cidade tem 2 salas ao mesmo tempo, 3 salas ao mesmo tempo. Sabe quando tudo é novidade? Você dizer, que emoção! Mas ao mesmo tempo, um trabalho árduo, incessante, assim, a gente não para. E comemorar 30 anos de um álbum é dizer para as pessoas, olha, depois de 30 anos eu continuo tendo a fé no mesmo Deus, eu sou da mesma igreja, eu continuo fazendo a mesma coisa, só que, claro, melhorada, mais amadurecida. Porque o Espírito Santo renova.
né? Vai dando criatividade, né? Como você mesmo cantou, o doce hóspede da alma transforma isso na nossa vida. Nunca é a mesma coisa, é sempre um novo de Deus, um novo do Espírito Santo, e você é testemunha disso. Porque quando você lançou o álbum Mais Que os Pássaros, há 30 anos atrás, você sequer, eu imagino isso, né? Que você sequer sonhou que hoje você teria um filme trazendo toda esta trajetória profissional da vida da Ziza. Qual foi a tua inspiração para esse primeiro álbum e também para esse filme? Bom, primeiro que eu nunca imaginei mesmo, né? Aliás, Deus me faz... Aquela frase que Santa Teresa diz assim, Deus me faz desejar o que Ele sempre quis me dar. Eu nem nas minhas melhores criatividades da vida, eu sonhei que Deus um dia fosse me dar um filme no cinema. Meu Deus do céu! Jamais, jamais, jamais. Então, esse primeiro álbum, ele nasceu de uma experiência... de evangelização dos jovens nos acampamentos. Então, foram muitas músicas compostas, isso há 30 anos atrás, quando eu trabalhava com os jovens, que eu era uma menina, eu era jovem evangelizando jovem, né? Uma menina, meu Deus do céu. E ali, muitas coisas foram muito sinceras, muito puras, por que não dizer quase que ingênuas, mas de uma fé tão grande, tão bonita, que hoje, quando eu canto essas canções, você vai ouvi-las no cinema, é tão legal pensar, meu Deus, e não é que eu tinha a cabeça no lugar? E não é que foi bom esse negócio? E não é que esse disco era bom mesmo? E não é que eu cantava direitinho? Sabe aquela experiência assim de você se dar conta de que Deus soprou no seu ouvido há 30 anos atrás, é o mesmo sopro hoje. Ele é movimento, mas ele também tem uma estabilidade maravilhosa que dá segurança pra gente de alguma maneira, né? Então, nesse 9 e 10 de dezembro, depois dessa experiência maravilhosa da pré-estreia na segunda-feira aqui em São Paulo, eu não vejo a hora de ver a reação das pessoas, como é que elas vão estar no dia 9 e 10, como é que elas vão postar, o que elas vão escrever. E eu, meu Deus, eu queria ser um mosquitinho em todas as salas ao mesmo tempo, mas não dá, né? E eu vi no site que quase todas as exibições vão ser no mesmo horário, entre 7 e 7h20. Tem 7, 7h10, 7h20. Eu disse, meu Deus, ainda por cima, tudo junto, né? Ou seja, você não vai conseguir estar em todos os lugares, mesmo que você fosse um mosquitinho. Não, entendeu? Não, ou entrega tudo, não tem saída. E agora, vale lembrar, nós citamos agora há pouco 30 anos do trabalho Mais Que os Pássaros, mas vale lembrar que você tem mais de 35 anos de carreira. Ou seja, essa sua evangelização através da canção, através da tua história, da tua postura como mulher cristã, como mulher de Deus, é o que conta, o que fala mais de você. E eu queria muito que você também trouxesse à tona agora, não só a inspiração do Mais Que os Pássaros, lá atrás, né? Mas para o filme, o que te fez pensar, nossa, um filme poderia contar muito mais do que eu falando desses 35 anos ou dos 30 anos do Mais Que os Pássaros, que o filme inclusive traz o mais do Mais Que os Pássaros, né? Sim, olha, eu acho que é o grande privilégio de ser artista. A arte, ela consegue abarcar, ela consegue contar, ela consegue nos dar ferramentas para alcançar as pessoas de uma forma muito mais interessante, criativa, inteligente. Então cabe muito mais coisa naquilo que a gente faz artisticamente do que numa história que a gente conta linearmente. Então o docudrama, o nosso documentário Filme Mais, ele não é linear, eu não conto uma história de 30 anos, né? Não é uma coisinha que você vai vendo dia a dia, agora no mês tal, não. Por quê? Porque o roteiro do documentário ele foi construído baseado no repertório do álbum. Então, a cada música do álbum, eu vou contando histórias relevantes da minha vida em função daquela canção. Então, eu homenageio pessoas, eu tenho participações especiais. As duas participações especiais que eu tenho são muito mais fundamentais pelo vínculo do que a música que a gente canta. A gente canta duas músicas, eu canto Arvoreando com o Maninho e canto Conto a Mão com o Davidson, que são as minhas duas participações especiais, mas que não são do filme, não são do álbum, mas ao mesmo tempo do álbum de 30 anos atrás, mas ao mesmo tempo são pessoas que são fundamentais hoje, que eu admiro e que eu queria trazer a musicalidade deles e que fazia sentido no roteiro.
fazia sentido no que a Ana Menezes, como diretora, criou, né? A Ana, ela fez a direção, ela fez o roteiro, construiu toda a concepção de roteiro comigo, depois editando de forma muito minuciosa, ficou muito bonito, ficou um jeito de você saber o bastidor de 30 anos de uma vida, sem saber detalhes precisos, milimetricamente e linearmente falando de uma vida, detalhes que muitas vezes artisticamente nos dá a possibilidade de enxergar muito mais. Por exemplo, tem alguns momentos do filme, sem dar muito spoiler, né? Mas tem alguns momentos que eu conto das minhas dificuldades pessoais da minha família, dos momentos de violência da minha família, dos momentos de dificuldade entre meu pai e minha mãe. Então, tem momentos em que as cenas foram pensadas e provocadas de forma muito sutil, sem expor muito nem meu pai nem minha mãe, entende? Com profundo respeito pelos dois, mas dizendo a história, dizendo a verdade. Isso então, é uma coisa difícil de contar. Exatamente, sem expor e sem machucar ninguém, inclusive. E eu acho que é isso que a arte nos dá de privilégio, né? Trabalhar com a arte é uma linguagem que traz bondade, beleza e verdade ao mesmo tempo, sem ser invasiva. Se você sabe fazer isso com beleza, com respeito, é muito bom de se contar. E aí eu acredito que essa arte, né, da sétima arte, vamos dizer assim, ela é a melhor para a gente poder contar as coisas que são mais fundas, mais altas, mais importantes, e que se talvez eu fosse escrever num livro ou colocar numa canção, ia ser mais bonito juntar as coisas, o livro no roteiro, a canção com a imagem, com o figurino, com luz, com tudo. Ai, fica irresistível. Mas tem mais detalhes, porque quem está em casa, com certeza está encantado, porque você tem uma paixão, assim, a flor da pele, e não tem como não contagiar cada uma das pessoas que te ouvem, que te admiram, que hoje estão conosco, inclusive. Então, fica aí, Ziza, não saia daí. Porque nós vamos para um rápido intervalo. Vou convidar a Ziza e você de casa para tomarmos um copo d'água e a gente volta já. Bora, um copo d'água. Hoje o programa Mulher.com tem a honra de receber Ziza Fernandes para contar algo inusitado na carreira. Quando a gente acha a Ziza já fez de tudo, não. É o primeiro filme dela, com certeza. Essa novidade a gente quer espalhar, compartilhar, propagar, porque agora nos dias 9 e 10 de dezembro, o filme vai para as salas de cinema e nós queremos muito que você que está nos assistindo possa conhecer mais desse trabalho, né? Não só o trabalho Mais que os Pássaros, ouvir novamente as músicas, você que já conhece as músicas da Ziza, mas conhecer também um pouco da história, porque tem muita coisa no filme que você não contou nos palcos, não é, Ziza? Nossa, mãe, muito, muito, muito. Aliás, o que a gente escolheu para colocar no filme é o que eu nunca contei para ninguém, na verdade. Eu saio exposta, né? Foi muito legal o susto, o impacto, né? A força dessas histórias que as pessoas receberam na premiere agora, dia 2, aqui em São Paulo. Foi segunda-feira, que foi incrível. Sim, no filme a gente abre o coração, eu abro meu coração mesmo. É uma choradeira, ai, é emocionante. Um monte de gente chorando, foi bem bonito. Agora, você disse que as músicas, como tem uma ligação do filme Mais, né, desse docudrama Mais, com o seu trabalho de 30 anos atrás, Mais que os Pássaros, como foi para você escolher as músicas? Você canta todas do álbum ou você escolheu algumas? O álbum tem 12 músicas, eu cantei 11, porque no álbum original tinha uma música que eu não cantava, que eu dei para um amigo, e esse amigo não podia estar na gravação, então eu cantei 11 para ser mais fiel. E entraram mais 3 músicas, que foi essas 2 que eu lhe contei. Uma participação com o Maninho, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, cantando Arvoreando. Uma participação do Davidson Silva, cantando Com Tua Mão. E a última música, que vou dar spoiler, né? É um sambão explosivo, uma delícia, super feliz, que é uma composição minha com o Fabiano Chagas, que encerra o filme. Então, pronto, tô contando demais já, meu Deus do céu. Tô dando spoiler.
Agora, para você, você participou de todas as etapas, inclusive dessa montagem do roteiro, porque você disse que não foi numa ordem cronológica de acontecimentos, de músicas, enfim, etc. Você participou na construção desse roteiro? Olha, vamos colocar isso aqui, e isso também, junto com a roteirista? Tudo, eu me meto em tudo. Mas acho que é muito natural da minha parte, assim, a Ana é uma diretora fantástica e que me consulta também, me deu a oportunidade de participar. A gente trabalha junto dentro da Oficina Viva Produções, ela é a diretora de vídeos de todos os projetos da oficina, e a gente tem um grande desafio. A parte musical do documentário foi gravada no primeiro teatro que eu cantei na minha vida. Então, é o Teatro Paiol, de Curitiba, um teatro bem pequenininho, um teatro de arena, onde eu canto no chão e o público está bem pertinho de mim, um espaço de 1 metro, assim, de mim. Você deve estar vendo aí um pouco nas imagens também. Sim. A banda é toda pertinha, toda a gravação foi valendo, nada foi editado, não teve pós-edição, porque a proposta era uma gravação em tempo real, valendo. Por quê? Porque a gente estava muito próximo uns dos outros e tudo vazava, né? Minha voz vazava no microfone da bateria, a bateria vazava no meu microfone. Tudo foi muito orgânico. Então, além dessa organicidade musical, teve uma organicidade de contar as histórias. A gente tinha um roteiro e que eu tinha o título da história, mas a história eu não tinha escrita decorada. Eu tenho essa retórica forte, adoro conversar, sou espontânea, como você está vendo, como você já sabe, há tantos anos. Então, eu faço questão de contar as histórias. Então, o desafio do roteiro era eu respeitar só essa linha das histórias. Mas como eu ia contar direitinho, só eu sabia. Então foi um desafio, mas tendo a confiança da minha diretora, deu muito certo. Muita gente veio me perguntar depois, você decorou essas histórias? Não é possível que você acertou assim aqui uma roupa, porque eu gravo mesmo a Vera valendo tudo, sem errar nada, graças a Deus. Então todo mundo fica surpreso com a capacidade de comunicação, com a fala, com as histórias. Mas eu sou apaixonada, né, Rita? Eu não aguento, assim, é muito tempo de experiência também. E eu dizia para todo mundo, gente, eu sei exatamente o que é isso. Essa aqui é a minha vida, minha carreira. Então, tá tudo seguro, vai dar tudo certo, vamos embora. Não era uma personagem, né? Não era uma personagem ali interpretando, não, era a própria Ziza passando a alma e o coração ali através do microfone. É isso, e eu acho que isso dá uma segurança enorme, porque não que trabalhar como ator ou como atriz dentro de um documentário não seja honesto, ao contrário, mas a proposta era absolutamente orgânica. A proposta era muito ousada, não só musical, como também das histórias que eu tinha para contar. Elas eram emocionantes, assim. Foi bonito de ver na Premiere, eu estava doida para saber a reação, né, das pessoas. Eu tava louca pra saber. Vocês vão ver se eles vão rir ou vão chorar, porque tem hora pra gargalhar, né? Porque eu sou uma palhaça. Então, e tem horas que eu faço coisas muito engraçadas e tem horas que é de chorar mesmo, entende? Então, foi uma mescla de provocações, de histórias, de sentimentos, que nessa participação do roteiro foi muito intuitivo, no feitio na hora, mas também muito bem costurado pela minha diretora e editora. Foi muito legal. A Ana fez um trabalho sensacional, eu estou muito orgulhosa dela, muito orgulhosa. Olha, eu tenho a Bernadette aqui de Paulínia, a Bernadette Lourdes Lopes. Ela colocou assim: Ziza, gosto de ouvi-la cantar, ver sua alegria. Com certeza quero ver seu filme, conhecer a sua história. E aí eu quero aproveitar a participação da Bernadette lá de Paulínia para te perguntar. Você disse que em 20 salas de cinema simultaneamente, próximos nos mesmos horários, mas em que cidades? Bom, tem várias cidades, Deus me ajuda a lembrar de todas. Tem Belém, João Pessoa, Brasília, Goiânia, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, São José dos Campos, e Deus me ajude, sou Vila Velha, Cuiabá, eu não lembro todas, mas mas todas as cidades estão no site zizafernandes.com/mais. São Paulo tem 4 salas onde vai exibir o filme. O Rio de Janeiro tem 2 salas, tem Rio de Janeiro também, 2 salas, e nas outras cidades é uma sala só. A grande maioria das salas são salas do Cinemark, mas tem outras salas, Cinecis, tem UCI, em Salvador, se eu não me engano, Salvador é Cinemark, se eu não estou enganada, mas como eu estou usando aqui todos os meus
meus dispositivos eu não consigo ver tudo, mas está tudo super lá, tá bem fácil de achar todas as 16 cidades e as 20 salas. E nós vamos depois, daqui a pouquinho, já disponibilizar aí o seu site para que as pessoas entrem e saibam mais as informações. Estamos colocando agora, inclusive, um WhatsApp, se alguém precisar de mais informações. Para a gente fechar, as pessoas veem a Ziza de uma forma... como que a Ziza se vê, principalmente depois dessa gravação do primeiro álbum dos Mais Que os Pássaros, há 30 anos atrás? O que mudou nessa trajetória toda? Quem é a Ziza hoje? Uma mulher perdoada. Uma mulher perdoada, uma mulher ressignificada, uma mulher bem mais corajosa, muito mais livre, muito mais segura, muito mais atrevida no que precisa ser feito, não se enrola, vai que vai. Eu sou muito atirada hoje, atirada naquilo que tem sentido para mim, né? De viver 100% mesmo a minha vocação, viver minha vocação tripla, né, Ita? Porque eu sou artista, terapeuta e professora. E tem outras funções, assim, que se desenrolam dessas mesmas. Então, é um esforço enorme para conciliar tantos feitios, mas que são todas essas faces são expressão da mesma mulher, da mesma pessoa, né? Então, hoje eu vejo que eu tenho uma alegria que ninguém me tira mais, né? Segunda-feira foi tão especial a hora que eu vi todas aquelas pessoas chegando e assistindo a minha história com a minha mãe do meu lado, o meu diretor espiritual do outro lado, meu padre querido, Padre Renato, um monte de padre no cinema, quase que uma sala de cinema pronto para missa já. Eu fiquei tão feliz. Eugênio Jorge foi meu grande padrinho artístico presente, as Irmãs Paulinas, a ONER-PM, que é a minha agregadora musical hoje, o ONER-PM Gospel, tava os meninos da GBA, tava os meninos do Summer, tava os meninos do Rosa Saron, vários artistas, Ricardo Sá, Fátima, Juninho Casimiro, Flavinho Vitor, um monte de artistas. Eu fiquei muito feliz. Então, quem sou eu hoje? Uma mulher perdoada pelas minhas falhas da vida que todo ser humano tem e muito agradecida pelo que eu estou vivendo e pelo que eu ainda vou viver, porque eu acho que eu só estou abrindo a porta para novos meios de evangelização e que outros possam realizar o mesmo. Eu acho que só é uma abertura de porta de alguém que está sendo atrevida, começando, que está se atirando, para que outros possam realizar também. Então, essa é a minha função feminina também, né? É o novo de Deus na sua vida. Essa é a minha maternidade. Deus me deu a graça de ser mãe de obras de arte, entende? De filmes, de cursos, de documentário, de livros, de álbuns, de DVDs. Essa é a minha função criativa, né? Essa é a minha função geradora de vida. Então, como é que eu estou hoje? Muito feliz, perdoada e agradecida. E eu só quero agradecer. Primeiro, pela sua disponibilidade nesse tempo corrido que você está com a estreia do filme para o público. Mas eu quero agradecer a tua participação comigo no Mulher.com. E em nome de toda a equipe da Associação do Senhor Jesus TV Século XXI, que tem muito de nós na sua vida e muito de você aqui na nossa história, desejar muito sucesso. Que Deus continue te usando para transformar vidas, seja através de canção, seja através da tua própria história, mas que o Senhor continue te usando como instrumento da graça dele. Parabéns. Amém, meu anjo. Obrigada, obrigada, obrigada. Se conseguir assistir, me conta como é que vai ser. Como é que vai ser a experiência. Quero saber, por favor. Tá bom? Sim, um beijo, Ziza. Beijo para vocês todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo. Que delícia poder aí conversar com Ziza Fernandes.